Perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. E conheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um dia que se inicia nas nossas vidas. Que comecemos este dia com a orientação do nosso querido apóstolo Paulo. Devagar, mas sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Que tenhamos isso em mente neste dia que estamos levantando para mais uma página da nossa vida. Que possamos fazê-lo com alegria, com simplicidade, com firmeza, com convicção, pegando os nortes, as luzes que podem nortear o nosso comportamento, caminhando com Jesus, passos lentos, mas firmes, com a convicção de que somos divinos e de que essa divindade exteriorizada, mesmo que lentamente, só nos favorece. Que o sábado seja repleto de bênçãos na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Que assim seja. Nosso assunto de hoje é a estrutura na sociedade de hoje, digamos assim. É interessante como se estrutura a vida em sociedade. Estamos em estágio pouco avançado e vivemos em independência uns dos outros. Os pobres e os ricos estão por toda parte, relacionando-se e convivendo. Mas em razão das diferenças entre eles, podem surgir invejas, violências, astúcias, estratagemas, em vez de colaboração, ajuda e entendimento. Todos juntos fazemos parte de uma grande corrente e devemos defender a paz entre seus elos. Por isso, alegre-se com o sucesso dos outros. Fique feliz se podem progredir. Isto é bom para eles e para você. Em nenhum momento inveje os que enriqueceram, os que são bem-sucedidos de alguma forma. Você também tem poderes de luta, elevação e bondade. E se crê em si mesmo, já está com o sucesso guardado internamente. Perceba o que carrega consigo. Desperte, ame, tenha fé e haja. Você se surpreenderá com os resultados. Querendo, pode você o que os outros puderam, ou até mais. Pensemos nisso. Que em contraste do Evangelho,
sobre este assunto. Muito bem, Bom amigo dia. Antônio. Bom dia a todos. Capítulo 11 do Evangelho nos convida a amar o próximo como a nós mesmos e estabelece as premissas para que possamos entender e praticar a reflexão que acabaste de ler. Ali nós vamos ter uma orientação segura sobre o maior mandamento. Jesus, quando estabeleceu o seu reinado na terra, foi bem claro quando disse que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. E utilizando da sua excelsitude, da sua magnificência espiritual, nos deu o rumo correto para o comportamento da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus nos deu uma redefinição do nosso Criador como sendo o nosso Pai como sendo um ser bondoso, justo e perfeito, e nos deu a lei do amor para que pudéssemos exercitar no enfrentamento dos nossos egos, dos nossos instintos. Estabeleceu a fé e a caridade como uma premissa de comportamento e nós estamos dentro da tua lição de hoje. Paulo, em Filipenses, nos diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse é um detalhe importante, né? É claro que buscar alguma coisa a mais não faz mal para ninguém. Mas desde que, como diz a lição, não invejemos aquele que já conquistou. Tem uma história para contar. Então conta. Certa feita, um soberano, um rei poderoso, tinha tudo. Tinha riqueza, tinha poder, tinha mando, mas não era feliz. Sentia a tristeza dentro de si e via nos corredores do seu palácio um serviçal que cantarolava, feliz da vida, fazendo as suas faxinas, fazendo o enfrentamento com seus colegas, com seus amigos. Este soberano chamou um dos seus sábios e perguntou: o que aquela criatura tem que eu não tenho? Eu tenho tudo que ele não possui e não consigo fazer o que ele faz. O sábio disse para ele, para o soberano: ele não pertence ao clube dos 99. Quer ver como ele muda de atitude? Coloquemos um saco de moedas com 99 moedas na porta dele e vamos observá-lo. Feito isso, no dia seguinte, aquele humilde servidor encontrou um saco de moedas na sua porta. Feliz, levou para dentro e começou a contá-los e viu que tinha 99. E comentou com a sua família: mas falta só um para 100. Vamos trabalhar para termos 100. Passou a se estressar, passou a se incomodar, passou a ter mau humor na busca da última moeda. Antônio, quantos de nós estamos atrás da última moeda, insatisfeitos com a nossa vida e com os 99? Então, veja bem o que o nosso querido apóstolo Paulo nos falou de se contentar com o que tem. A maioria não consegue. Não consegue. A gente, por exemplo, tem um salário digno, digamos assim. A pessoa tem um salário digno, né? Está nas historinhas, então vamos pensar um pouquinho nas historinhas. Mas o outro tem um salário um pouquinho maior. Às vezes está na mesma linha de trabalho, então mas eu fico, não, mas por que ele tem maior que o meu? E aí eu ao invés de procurar alcançar com o meu trabalho o salário daquele outro que é meu colega, eu procuro baixar o salário dele. Entendeu? Essa é a coisa que a gente não pode. Essa é inveja. Aí chega a tal de inveja. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. Falava antes de iniciarmos o programa com um colega aqui da rádio,
sobre a dificuldade que o ser humano tem para o enfrentamento da vida. Culturalmente, nós somos educados para termos, para competirmos, para vencermos o nosso irmão de caminhada. E isso tem um verbo, é o verbo ter. O grande segredo daqueles que sorriem na adversidade, daqueles que têm ânimo no sofrimento, daqueles que têm força no momento das dificuldades, é que ele compreendeu que o ter é insuficiente. Ele olhou para dentro de si e quis saber sobre o ser. O que é o ser? É de onde viemos e quem somos, Antônio. Viemos de um Pai perfeito e adquirimos a sua semelhança, os seus atributos. Somos, portanto, filhos do Criador do Universo e viemos para sermos felizes. Dentro do contexto da nossa vida, a busca pela moeda, pela última moeda, escraviza os seres humanos. Escraviza. Dentro dessas lições aqui, nós vemos que as nossas orações muitas vezes são mal dirigidas. Pedem-se verdadeiros absurdos a Deus. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão nosso de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Porque nós estamos sempre pedindo lá adiante, o amanhã. Eu estou pensando lá, e amanhã, e amanhã, e amanhã. E o pão nosso de cada dia que eu devo agradecer e pedir, e isso aqui eu esqueço. Então nós temos que estar buscando algo que às vezes está fora do nosso alcance. E se nós gostaríamos de ter um exemplo para que essa referência, essa verdade fosse exteriorizada, nós diríamos, e Jesus já nos concitou a isso: olhem a natureza. Olhem a natureza e como ela se comporta. É só o ser humano que se volta para a acumulação de bens. Na natureza não tem isso. É o necessário para que possamos ter uma vida equilibrada. E o necessário é muito menos do que a gente almeja, como via de regra no nosso comportamento egoístico que a gente apresenta. A sociedade ocidental, normalmente, ela foi digamos assim, educada para isso aqui. Tu falavas antes que quando nasce uma criança, né, o pai e a mãe olham, vai ser um doutor, vai ser um vencedor, vai competir e vai ganhar. E a nossa sociedade virou competição, realmente virou uma grande competição. Ao invés de nós olharmos aquela criança que está ali, vai ser uma pessoa do bem, vai ser um grande cidadão, vai vencer, mas vai vencer na bondade entre as pessoas, naquilo que ela pode fazer para o bem da própria sociedade. Quando nós mudarmos esta linha de ação, essa linha de pensamento, a sociedade também mudará. Deixaremos de ser invejosos, astutos naquela astúcia de querer lograr o seu próximo. O seu próximo pode ter sido um teu parente, um teu consanguíneo em outra existência, e às vezes eu estou logrando. E quando nós tivermos essa inversão de valores no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso sentir, porque é a partir do sentir que o nosso ir e vir vai mudar, nós estaremos resolvidos como seres humanos. Aí o mandamento de Jesus fará sentido: amar ao próximo como a si mesmos. Estamos longe disso, né? Mas não devemos. Estamos longe disso. Estamos longe disso. Mas temos que buscar. Longe disso. Temos que buscar sempre. Em todos os segmentos que a gente ocupa, inclusive os segmentos religiosos, onde nós temos uma plataforma pedagógica voltada para o amor e para o aprendizado dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da lei de Deus, a gente percebe isso.
a gente percebe competição, a gente percebe vaidade, a gente percebe ciúme. E então, que dirá nos ambientes onde esses ensinamentos não são lembrados com regularidade? Então nós temos aí o desenho da humanidade sofredora, porque todo comportamento egóico desta natureza, ultrapassando os limites da lei, vai ser anotado, vai ser sinalizado pela dor e pelo sofrimento. Dor e sofrimento não são doenças, são consequências da doença do espírito. E quando nós sofremos, quando nós temos necessidade de refletir, algo a gente já fez de errado. Está posta a nossa lição da vida. Felizmente, Antônio, e isso eu, você e todas as pessoas que têm opinião sobre as coisas, e nós temos o compromisso de sermos positivos, de estimularmos as pessoas a serem positivas, a serem fortes, a terem capacidade de reação frente às adversidades. Felizmente a Terra está mudando de patamar energético. Talvez não pela ação humana, mas pela ação divina. A engenharia sideral trabalhou todos as matizes possíveis para que nós pudéssemos, pelas nossas forças, mudarmos a condição vibratória da Terra. Em não conseguindo, a engenharia sideral está produzindo. Está trazendo milhões e milhões e talvez bilhões de espíritos de outros orbes mais evoluídos do que nós, e está fazendo a substituição. Então, num futuro bem próximo, a Terra estará povoada de espíritos que pensam, que agem e que sentem muito mais próximo de Jesus do que nós já fizemos até agora. E aí o ensinamento de Paulo estará com a sua finalidade cumprida. O simples, o necessário será o suficiente para a população da futura Terra regenerada. O grande detalhe que eu sempre estou trazendo para a lição de hoje é não ter inveja. Não ter inveja do seu próximo, do seu irmão mais perto, do seu vizinho que comprou um carro, né? Que tem uma casa melhor, do outro lá, seu amigo que conseguiu alguma coisa, uma casa na praia. E aí eu fico lá, por que eu não consigo se ele consegue? E eu fico, sabe, me martirizando com isso. Eu posso tentar fazer a mesma coisa sem pensar que, com inveja, com aquela sede, aquela volúpia de ter aquilo que o outro tem. O outro tem porque teve a possibilidade, porque mereceu ter. Eu não posso pensar, não, ele fez isso ou fez aquilo. De onde, será que ele desviou dinheiro? Não sei o que. Essas coisas que eu tenho que ter cuidado. Há todo um contexto que nós devemos sempre colocar na mesa de reflexões quando a gente vai deliberar sobre a vida do próximo. Porque se nós não tivermos elementos necessários para fazer essa reflexão, nós seremos injustos e nós aumentaremos a nossa infelicidade. Temos que saber que todos nós temos o que merecemos. Sim, e essa é a grande importância. Todos nós temos o que merecemos. No contexto da lei de Deus, não tem ninguém privilegiado e ninguém injustiçado. O que está acontecendo agora, que a nossa memória acanhada, que a nossa capacidade de inteligência acanhada, que os nossos sentidos acanhados podem alcançar, nós podemos ter certeza que é o momento correto da vida daqueles que nós enxergamos com muito e que nós invejamos, infelizmente, e é o momento correto das nossas possibilidades. Então, o grande segredo desse processo não é olhar para aquele que tem mais que eu, é olhar para dentro de mim e descobrir por que eu não tenho o que eu quero, porque eu posso ter. Deus me deu as mesmas condições do que o irmão que tem.
eu só não tenho porque não tive capacidade de adquirir. Ou então veio para a Terra com esse desiderato. Ou foi uma escolha minha. Escolha própria tua mesmo. Exatamente. E aí nós entramos dentro daquele ensinamento da riqueza e da pobreza. Exatamente. Um exemplo bem prático do dia a dia. Quando tu escutas, às vezes, os vizinhos barulhentos, né? Às vezes tem vizinhos que fazem barulho, uma coisa bem... Às vezes faz um barulhão com o seu carro, ou fazendo uma festa, música alta, se divertindo. E eu diz assim, e eu não gosto daquilo, e aquilo me prejudica, e eu me ataco com aquilo, eu fico bravo e vou me queixar. E eu me digo assim, mas os meus vizinhos, quer dizer, eles têm culpa? Será que eles têm culpa? Ou eu tenho a culpa, porque eu sim estou me martirizando por um barulho que eu poderia me abstrair. Não, isso não me faz mal. Esse barulho, afinal, é uma música. Eles estão cantando porque eles estão felizes, então eu preciso ficar feliz por eles também. E aí, aquele barulho que me fazia tanto mal, já não me fará tanto mal assim. Eu me acostumarei e não escutarei o tal de barulho que não vai me fazer não vai me trazer nenhum problema a mais. E se nós seguirmos o ensinamento de Jesus, querer que aquilo que os outros façam, que eu também faça, ou querer que aquilo que me é feito eu faça também para os outros, nós teremos essas situações reduzidas a momentos insignificantes. A nossa preocupação com o fazer e o ter dos outros é exagerada, amigo, é exagerada. Nós perdemos muito tempo fazendo análise do que o nosso irmão de caminhada faz ou tem, quando nós deveríamos reunir estas forças para saber o que nós precisamos para nós sermos, para a gente se posicionar de forma agradável, pacífica, mansa e até, por que não, feliz. Então essa preocupação da cabeça estar sempre fora da janela, observando o comportamento alheio, não faz com que a gente esqueça do nosso umbigo. E às vezes passa a vida toda assim e a gente se torna uma pessoa infeliz, amarga. Que não se olha no espelho, né? Nós todos temos que nos olhar sempre no espelho, verificarmos o que nós somos. E principalmente, olhar no espelho e gostar do que está vendo, né? Amar-se porque é uma pessoa importante na criação divina. E agradecer, quando olha no espelho, eu me amo. E digo sempre, em que condições estiver, a vida é bela. A vida se tornará bela e eu vou me amar. Vocês imaginem por um só momento, queridos amigos e irmãos, se esse mandamento, se esse ensinamento de Jesus fosse aplicado por uma semana. As desigualdades que nós temos na vida, no cotidiano da sociedade, da humanidade, despencariam de forma extraordinária, porque os comportamentos estariam voltados para a ideia de que o próximo merece ter o mesmo que eu tenho. E se vale para mim pensar desta forma em relação ao próximo, eu tenho a certeza que o próximo está pensando assim em relação a mim. Olha que maravilha se tornaria. Vai ser uma troca, né? Uma troca enorme. Isso, uma troca de coisas boas. É como se tivesse terminando um tsunami. Exatamente. E as águas voltando ao estado normal. A surpresa seria geral. E dentro dessa surpresa nós verificaríamos que ninguém perdeu nada. Só ganhou. Assim será a vida um dia. Assim nós seremos um dia. Nós nascemos para isso e para isso chegaremos lá. Isso é importante. Porque o mal não merece comentários. Se eu comentar o mal, eu começarei a espalhar este mal. Então eu preciso corrigir o mal que está dentro de mim. O mal não está no outro. Quando eu vejo o mal no outro, porque ele está dentro de mim.
É os famosos dedos, né? Quando aponta o dedo para alguém, tu tem 4 apontando para ti. Então, numa alusão bem simples e entendível por todos, que sejamos bombeiros e não incendiários. Isso aí. E vamos mandar a nossa prece de hoje para os nossos amigos, né? A Dona Brambilo da Quinac, que está sempre ligada conosco, agradecendo, ela sempre está agradecendo aos domingos, a Dona Maria de Lourdes da mesma forma, lá para a Salete Mantelli, que está se recuperando na graça de Jesus, tantas pessoas hospitalizadas também recebam a nossa prece. Da mesma forma, Claudete Cadem, Clair Fetter, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Loraci Ren, Rose Winkelmann, Carla Berni, que está com a sua equipe hoje, lá num bairro da nossa comunidade, fazendo um cadastramento para que nós possamos ampliar o trabalho de caridade que a nossa querida Chico Xavier faz com a população que usa dos seus serviços, e todas as casas espíritas e todos os segmentos que nos escutam. Um beijo no coração, muita paz e muita luz. Pai nosso que estais no céu, por Jesus, dai-nos a fé. O seu nome é santificado no Filho de Nazaré. Venha a nós o vosso reino, o reino da segurança. Que a vossa vontade se faça na santa lei da esperança, na terra como no espaço. Dai-nos, ó Pai, a luz e perdoai as nossas dívidas pelas missões de Jesus. Não nos deixeis cair, Senhor, nas tentações da vaidade, que nos prendem e que nos afastam do reino da caridade. Que assim seja.